A guerra acabou, o inimigo está derrotado, mas o momento de maior perigo para a fundação de um país, bom, não aconteceu num campo de batalha, sabe, no meio de canhões e fumaça. Pois é, aconteceu numa sala de madeira, né? Exato, uma sala cheia de generais americanos armados, furiosos, que estavam sem receber há anos e, prontos para dar um golpe de Estado contra o próprio governo. É assustador pensar nisso. Muito. E a única coisa que impediu que a nova república virasse uma ditadura militar antes mesmo de nascer foi um simples par de óculos de leitura. É um daqueles momentos em que a história inteira de uma nação fica presa por um fio finíssimo. E, sinceramente, geralmente não é isso que ensinam pra gente na escola. De jeito nenhum. O que ensinam é o mito, né? Aquela estátua de mármore impecável. Bom, boas-vindas a quem acompanha esta nossa imersão de hoje. A nossa missão aqui é pegar o material de origem, que são trechos incrivelmente detalhados do volume 4 de A Vida de George Washington, do Washington Irving, e basicamente quebrar esse mármore. Exatamente. Porque o que essas fontes revelam não é um conto de fadas militar, sabe? Limpo, previsível. É um caos absoluto. É uma aula magna sobre como lidar com o imprevisível, né? E sobre como um homem com poder absoluto decide, simplesmente abrir mão dele. Eu confesso que fiquei chocada com os detalhes. A genialidade dessa obra do Irving é que ela não isola as batalhas da política ou da falibilidade humana. Quer dizer, ela mostra os bastidores mesmo. Mostra a conexão direta entre a lama do acampamento, a falta de dinheiro, as táticas de espionagem e os dilemas que moldaram a estrutura do país. A liderança que a gente vê nessas páginas é humana, vulnerável e, frequentemente à beira de um colapso nervoso. Ok, vamos desempacotar isso, porque a gente precisa entender como essa vitória aconteceu de verdade. E o que salta aos olhos logo de cara é que a independência não rolou só porque um exército marchou em linha reta e atirou melhor. Longe disso. Aconteceu em grande parte por causa de uma desorientação magistral, sabe? Uma operação de contra-inteligência gigantesca misturada com uma dose de sorte e muita frustração. E a frustração é o ponto de partida ideal aqui. Se a gente olhar para a campanha no Sul, lá sob o comando do general Nathanael Greene, o que a gente vê é uma guerra de desgaste brutal. Sim, o caso de Eutaw Springs. Isso, as fontes detalham a Batalha de Eutaw Springs, que é o estudo de caso perfeito de como a natureza humana pode sabotar a melhor das táticas. Os americanos executaram um plano quase com perfeição, empurraram os britânicos e invadiram o acampamento inimigo, e a vitória estava ali, nas mãos deles. Mas aí o lado humano entrou em cena, né? Ou melhor, aquele instinto de sobrevivência mais básico. Imagina, para quem está nos ouvindo, soldados que estão há meses comendo rações miseráveis, vestindo farrapos, e eles entram no acampamento britânico e dão de cara com o quê? Um banquete, basicamente. Exato. Tendas cheias de suprimentos de luxo, comida e, pior ainda, barris de bebida. Em vez de perseguir o inimigo e acabar com a batalha, a disciplina simplesmente desmorona. Vai para o espaço. Eles começam a saquear tudo e começam, literalmente, a se embriagar no meio do campo de batalha. O que teve um resultado catastrófico. Esse lapso temporal deu aos britânicos a chance de recuar com organização. Eles tomaram posições numa grande casa de tijolos que tinha ali perto e começaram a atirar contra os americanos que estavam totalmente desorganizados e bêbados. Nossa, que humilhação! Foi um recuo humilhante. Os americanos tiveram que abandonar as próprias peças de artilharia lá. É um lembrete cruel de que a estratégia no papel não vale nada se você não controla o comportamento humano no terreno. Com certeza. E enquanto esse caos orgânico acontecia lá no Sul, no Norte, o George Washington estava orquestrando o que eu acho a parte mais fantástica desse relato. É basicamente um truque de ilusão, sabe, em escala continental. É verdade. Pensa na audácia da coisa. Ele precisava mover um exército inteiro de Nova York e Nova Jersey até a Virgínia para encurralar o Lord Cornwallis em Yorktown. Mas se o comandante britânico em Nova York, o Sir Henry Clinton, sacasse esse movimento, ele ia atacar a retaguarda americana e destruir tudo. Então a solução do Washington foi criar uma ameaça fantasma, né? Ele montou acampamentos falsos em Nova Jersey.
Ele mandava mensagens que eram feitas propositalmente para serem interceptadas. Genial! Cartas detalhando planos para um ataque maciço a Nova York. Mas o detalhe mais engenhoso mesmo foram os fornos de pão. Sim, os fornos. Mas, peraí, fazer pão engana o império inteiro. Como que isso funciona na prática militar da época? Bom, a inteligência militar do século XVIII dependia muito da observação visual, sabe? E de inferência logística. Os espiões britânicos não tinham como contar cada soldado inimigo um por um. Então eles contavam a infraestrutura. O Washington mandou construir fornos de pão de tijolos gigantes em Nova Jersey. Fornos suficientes para alimentar dezenas de milhares de homens por muito tempo. Caramba! Então, quando os espiões reportaram essa infraestrutura pesada, o Sir Henry Clinton teve certeza matemática de que o cerco a Nova York ia acontecer logo. Ele se trancou na cidade e ficou esperando por um ataque que, bom, nunca veio. É brilhante! Ele criou uma operação chamariz gigante. Tipo um truque de mágica, ele faz barulho com a mão direita em Nova York, enquanto a mão esquerda move o exército todo para Virgínia. E sob esse véu de paranoia britânica, as tropas americanas e os franceses do Conde de Rochambeau marcharam silenciosamente para o sul. E ao mesmo tempo, a frota francesa do almirante de Grasse estava subindo lá do Caribe para bloquear a Baía de Chesapeake. A ideia era prender o Cornwallis por terra e por mar. Mas a engrenagem teórica era linda. Só que a realidade logística quase botou tudo a perder antes mesmo de Yorktown. O que é fascinante aqui é exatamente essa fragilidade assustadora que a narrativa do Irving mostra. As tropas americanas estavam exaustas, com os uniformes em farrapos e o principal, sem receber salário há uma eternidade. Sim. Quando eles chegaram perto da Filadélfia, o moral estava tão lá embaixo que tinha um risco gigante de um motim geral. O exército simplesmente cruzou os braços e se recusou a dar mais um passo sem ver a cor do dinheiro. O que levanta uma questão meio absurda. A independência dos Estados Unidos dependeu de uma injeção de dinheiro vivo de última hora, porque os cofres do Congresso estavam vazios, Washington não tinha um tostão furado. Dependeu inteiramente disso. Incrivelmente. A marcha só continuou porque o Rochambeau abriu os cofres do exército francês e deu um empréstimo pessoal de emergência. E aí entra aquele timing de cinema. O coronel Lawrence, né? Isso, o coronel John Lawrence tinha acabado de chegar de uma missão diplomática na França com navios carregados com uns 2,5 milhões de libras em moedas de prata e suprimentos. Uau! Foi essa prata distribuída ali na hora, foi o tilintar das moedas francesas nos bolsos que fez o exército voltar a marchar. Se aquele navio atrasasse uma semana, a revolução teria acabado por pura falência financeira. Inacreditável. E bom, isso leva a gente para Yorktown. A armadilha finalmente se fecha, o Cornwallis está preso lá na península, mas apertar esse cerco cobrou um preço pessoal muito alto. E os relatos mostram um nível de comprometimento absurdo desses homens. Sim, o sacrifício ali foi enorme. Tem o exemplo do governador da Virgínia, o Thomas Nelson. Ele penhorou a própria fazenda para pagar a milícia. E durante o bombardeio à cidade, as fontes contam que ele percebeu que a artilharia estava desviando de uma mansão específica. Era a casa dele. Porque, bom, como era uma das melhores casas, era o quartel-general óbvio para os oficiais britânicos. E os artilheiros americanos ficaram com receio de atirar na propriedade de quem estava pagando o salário deles. E o que ele fez? Ele mesmo mandou abrir fogo contra a própria casa. Exatamente. E ainda ofereceu recompensa para quem acertasse o primeiro tiro. É um nível de desapego pela causa que, sinceramente, beira o fanatismo. Totalmente. E a tensão só cresce na infantaria. Porque para a armadilha funcionar, os aliados precisavam tomar 2 fortes avançados britânicos, os redutos. E tomar um reduto significava correr no escuro, em campo aberto, contra canhões. E a coordenação aí precisava ser perfeita. O ataque foi simultâneo. O reduto americano foi liderado por um jovem Alexander Hamilton. E a ordem que ele deu revela a brutalidade da coisa. Ele mandou descarregar todas as armas. Sim, tirar a munição dos mosquetes. Eu fiquei perplexa quando li isso. Mandar a tropa correr para a morte certa sem poder atirar. Parece loucura, mas faz todo sentido estratégico. Se um único soldado ficasse nervoso e atirasse no escuro, o clarão da pólvora ia alertar a linha britânica inteira. O silêncio era a única armadura que eles tinham. Foi um ataque só com baionetas. E o Whittier descreve a ferocidade disso, o Hamilton pisando nos ombros de um soldado para escalar a parede de terra. E do outro lado, os franceses também lutaram bravamente. Lutaram de forma brutal e perderam 1/3 dos homens naquela noite.
E não foi só por estratégia, foi também para recuperar um título de honra militar francês, o Auvergne sans tache, que significa Auvergne sem mancha. A honra naquela época era um motivador de vida ou morte. Mas, lendo isso, a figura do Lord Cornwallis me parece tão estranha. Ele se trancou numa península, com as costas para o mar, esperando um resgate. Um estrategista experiente comete um erro primário desses? Se conectarmos isso com o panorama geral da logística naval, a história é outra. O Cornwallis não achou que estava errando. Na cabeça dele, ir para uma península com um porto fundo era a jogada mais segura do mundo, porque a Marinha Real Britânica controlava os oceanos. Faz sentido. Ele tinha a promessa de que a frota de Nova York ia resgatar ele. O que ele não previu, o que ninguém previu porque era quase impossível para o século XVIII, foi o timing do almirante de Grasse chegar primeiro e derrotar os navios britânicos fechando a rota de fuga. Ele confiou demais no Império. As fontes narram que, no desespero, ele tentou cruzar o rio à noite em barquinhos para fugir, mas do nada vai uma tempestade violenta e espalhou tudo. A natureza deu o golpe de misericórdia. Pois é, e aí a rendição acontece em 19 de outubro. A guerra acabou. Fogos de artifício, certo? Errado. Na verdade, a eliminação do inimigo externo só abriu as portas para o inimigo interno. Com a vitória garantida, a pressão que mantinha o exército unido evaporou. E sobrou uma força militar armada até os dentes, super treinada, mas sem salário. O Congresso era fraco, não podia cobrar impostos e os estados se recusavam a mandar dinheiro. A situação era uma bomba relógio. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Para quem está ouvindo a gente, imagina uma startup que acabou de criar o produto mais incrível do mundo, a independência. Mas os fundadores não têm um centavo. Eles não podem pagar a equipe que construiu aquilo, só que os funcionários estão com artilharia pesada na mão e ameaçam botar fogo no prédio e tomar a diretoria. Essa analogia é perfeita. A República quase morreu no berço. O livro cita a carta infame do coronel Nicolás para Washington, dizendo que a República era fraca e que Washington deveria tomar o poder e virar rei. E a resposta do Washington é visceral, ele reprime isso com um horror absoluto, mas a tensão continuou crescendo no acampamento de Newburgh, né? Cartas anônimas circulando dizendo: se a paz chegar, não vamos entregar as armas, vamos marchar até o Congresso. O motim estava ali, prestes a estourar. Washington convoca uma reunião com os oficiais. O clima estava péssimo, pesado. Ele sobe lá, tenta fazer um discurso apelando para o patriotismo, mas percebe que as palavras não estão funcionando. Os oficiais estavam de braços cruzados, cara fechada. Foi quando ele tirou uma carta do bolso de um congressista para tentar mostrar que estavam trabalhando a favor deles. E chegamos ao momento dos óculos. Sim, ele tenta ler a carta, a letra é pequena, ele tropeça nas palavras, a sala fica num silêncio mortal, e aí ele pega os óculos de leitura. Quase ninguém sabia que o gigante inabalável precisava de óculos. Nossa, isso é muito cinematográfico. Ele coloca os óculos e diz: Senhores, perdoem-me, pois além de envelhecer a serviço da minha pátria, agora me vejo ficando cego. O impacto disso, homens endurecidos por anos de sangue começaram a chorar. Ele desarmou a rebelião espelhando o sacrifício. Tipo, eu também perdi minha saúde e juventude, vocês vão destruir isso por dinheiro? Exato. Não foi força bruta, foi vulnerabilidade pura. E funcionou instantaneamente. Mas eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Exigir patriotismo cego de homens que estão com a família passando fome em casa, enquanto os políticos debatem no conforto, não é meio cruel? É a grande tragédia do dever público dele. Ele concordava com os soldados. Ele sentia a dor deles e mandava cartas furiosas para o Congresso exigindo pagamentos. Mas ele sabia que se o exército usasse a força para extorquir o governo civil, o precedente estava criado. Eles virariam um império governado por senhores da guerra. A lei civil ia ruir. E a diferença de tratamento prova isso. Quando uns 80 recrutas novatos da Pensilvânia se amotinaram, depois e cercaram o Congresso fazendo os políticos fugirem para Princeton, Washington foi impiedoso. Mandou tropas esmagarem o motim. Ele contrastou a arrogância dos novatos com a honra dos veteranos que sofreram, mas não pegaram em armas contra o próprio país. E, bom,
Isso nos leva ao desfecho. Depois de salvar o país dos britânicos e do próprio exército, chega o adeus às armas. A despedida na Francis Tavern, em Nova York. É um relato tão melancólico. Sem discursos grandes, ele serve vinho com as mãos tremendo, chama o general Knox e eles simplesmente se abraçam e choram. E ele sai de barco em silêncio. Isso levanta uma questão importante, que culmina lá em Anápolis, quando ele devolve a comissão militar ao Congresso. Washington consolidou o mito de Cincinnato na América. Para quem não lembra, Cincinnato foi aquele patrício romano que ganhou o poder ditatorial, venceu a Guerra Rápida e voltou a arar a fazenda, né? Isso mesmo. A história humana está cheia de generais que usam a glória para virar ditadores. Washington nadou contra milênios de história. Ele entregou a espada. E o detalhismo burocrático dele é cômico. Lembra que ele recusou salário por 8 anos? Sim, ele só pediu reembolso das despesas exatas. Exato, um livro caixa escrito à mão com cada centavo. Deu umas 14.500 libras e o Irving diz que ele provavelmente teve um prejuízo enorme. Ele não enriqueceu, ele empobreceu para fundar o país. E aí ele volta para a fazenda de Mount Vernon na véspera de Natal. Mas essa transição cobra um preço, sabe? O corpo voltou, mas a mente militar demorou para desligar. As cartas dele mostram ele acordando de madrugada esperando ouvir os tambores do acampamento batendo a alvorada. O trauma não evapora. Fora que a paz privada não existiu, né? A casa dele virou ponto turístico e a tortura que era posar para pintores e escultores. Ele reclamava que se sentia como um cavalo de tração se arrastando para a cadeira, principalmente com o escultor Rodin. O verdadeiro refúgio dele era a terra, o plantio de árvores nativas americanas. O Irving conta como ele plantava carvalhos e nogueiras, como se precisasse ver coisas crescendo depois de ver tanta destruição. Então, o que tudo isso significa para o final da nossa história? A mente dele era estratégica demais para ficar só no jardim. Ele olhou para o mapa e achou uma falha estrutural que ameaçava o país. E aí ele vai para infraestrutura e canais de navegação. Uma visão geopolítica incrível. A nação estava se expandindo para o oeste, além das montanhas, e as estradas eram terríveis. Se os colonos do oeste não tivessem como mandar seus produtos de volta para o leste, a lealdade deles ia descer pelos rios. Iam se aliar aos espanhóis no Mississippi ou aos britânicos nos Grandes Lagos, as montanhas iam dividir a nação e o Washington, já de meia-idade, viaja mais de 600 mil milhas a cavalo explorando rios para criar canais ligando o leste ao oeste. Ele entendeu que a estabilidade nacional dependia da codependência econômica. Tratados no papel não seguram estados tão diferentes. Ele ajudou a fundar empresas de canais, o que foi o precursor do canal de Erie depois. E ainda recusou lucrar com as ações que ganhou da Assembleia, né? Ele doou para educação pública. Exatamente. O interesse era puramente público. Isso amarra perfeitamente o nosso mergulho nos textos do Washington Irving. A liderança do Washington operou em 3 eixos de grandeza. A militar, ao fechar a armadilha em Yorktown, a moral, dominando um motim armado só com um par de óculos, e a grandeza civil, de devolver o poder e investir o resto da energia em rotas comerciais físicas. Sem dúvida. A grande lição atemporal é o paradoxo do poder absoluto, o ato de abrir mão do próprio ego em prol da instituição. A prova de fogo de um líder não é quando ele ganha o poder, mas o que ele faz quando ninguém pode impedi-lo de mantê-lo. O mármore pode ser limpo, mas a realidade da lama, dos motins e das finanças quebradas é muito mais inspiradora. Mostra que o progresso é feito por pessoas imperfeitas, tomando decisões difíceis no escuro. E pensando nessa visão final dos canais, se ele percebeu lá atrás que a união política desmoronaria sem pontes econômicas e físicas para conectar o leste e o oeste, isso deixa a gente com uma reflexão profunda. Mas são as rotas de hoje, né? Exatamente. Quais são as rotas de navegação que a gente precisa construir com urgência agora? Sejam plataformas tecnológicas, infraestruturas sociais ou pontes de empatia mesmo. O que a gente precisa projetar hoje para impedir que a nossa sociedade, que tantas vezes parece fragmentada, se rompa de vez pelas montanhas que nos dividem? Nossa, fica aí essa provocação essencial para cada pessoa ponderar depois que terminar de ouvir a gente. Foi uma conversa incrível. Até a próxima!